Olá, queridos irmãos e queridas irmãs e queridos amigos, que bom é podermos estar novamente juntos. Mais uma semana que está a passar, outra que se vai iniciar, e estamos gratos porque o Senhor tem sido o nosso amigo, tem sido aquele que nos abençoa, tem sido aquele com certeza que nos dá força nos momentos mais difíceis, e que bom é nós sabermos que, embora esta caminhada por vezes seja dura, nós não estamos sozinhos. E temos o nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo, que realmente estende a sua mão para nos ir amparando e nos ir encorajando em todos os dias da nossa vida. Eu saúdo cada um de vós, uma vez mais, também o meu querido marido, que pela graça de Deus estamos bem, e hoje que vamos falar de um assunto que é também muito pessoal a nós, não é? Portanto, o casamento, as imagens do casamento, e com certeza teremos enlações que o Senhor nos quer ensinar, mas queremos continuar a orar por vós, queremos continuar a estar disponíveis para estar junto convosco, e caso haja uma pergunta, haja uma dúvida, também estamos disponíveis para o fazer, e com certeza continuamos a orar por vós. Eu gostaria aqui de analisar, portanto, este diálogo que houve entre os fariseus e Jesus, não é? Que aqui é mencionado no domingo, porque Jesus estava, digamos, a falar com os fariseus, porque eles foram-lhe colocar uma pergunta. Enfim, não vamos agora abordar essa questão, porque eles foram com o objetivo de pôr uma ratoeira, digamos, ou uma armadilha a Jesus, porque pela resposta que Jesus desse, assim eles iriam ou não poder acusá-lo daquilo que queriam, não é? E queriam acusar porquê? Não que houvesse motivos em Jesus para ele ser acusado, mas porque sentiam inveja dele. E a inveja torna as pessoas cegas e com o desejo de destruir o outro, de fazer mal ao outro, de dizer mal do outro, não é? Então, Jesus foi abordado com a questão do divórcio e Jesus respondeu de uma forma absolutamente magnífica, não é? E esse texto está em Mateus 19, eu quero lê-lo. Mateus 19, a partir do versículo 3, que diz assim: Então chegaram ao pé dele, Jesus, os fariseus, tentando, cá está, portanto eles não iam com boa intenção, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Reparem, por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Volto aqui a dizer, esta afirmação de Jesus confere autêntica fidelidade ou fidedignidade ao relato do livro de Gênesis, ok? Portanto, Jesus, ao falar desta maneira, confirma que o relato de Gênesis é digno de confiança, é fidedigno, ok? Portanto, esqueçam todos aqueles argumentos que possam ouvir. E, infelizmente, já aqui referi, volto a referir, há pessoas que se dizem cristãs e que não acreditam na veracidade histórica do relato do livro de Gênesis nos primeiros 11 capítulos, ok? Jesus afirmou, portanto, perentoriamente que foi um homem e uma mulher criados por um Criador, e depois ele continua dizendo no versículo 5 em Mateus 19, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. E aqui ele está a citar Gênesis 2:24 e anteriormente tinha citado Gênesis 1:27. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Cá está esta imagem da uma só carne que Jesus reiterou. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ok? É verdade que em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4, nós encontramos exatamente essa prescrição mosaica, não é? Que era a prescrição mosaica à qual eles, fariseus, estavam a fazer referência. E reparem que interpretação é que Jesus vai dar. Ou seja, como é que Jesus vai interpretar essa prescrição mosaica? Primeiro, Jesus não vai negar que Moisés deu essa prescrição, obviamente, não é? Porque se nós acreditamos, e os judeus nessa altura acreditavam que Moisés tinha sido inspirado por Deus, nesse aspecto eles estavam completamente corretos, não é? Então ele vai dizer assim no versículo 8, disse-lhes ele, Moisés, portanto, Jesus aqui a fazer referência a Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ou seja, o que é que Jesus diz? Sim, Moisés deu essa possibilidade de haver um divórcio, mas isso foi uma concessão.
Ou seja, não era o plano original de Deus, já foi uma concessão devido ao pecado e particularmente devido à dureza dos vossos corações. E agora Jesus diz qual é o único motivo que permite, digamos, um casamento ser dissolvido. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, quer dizer que quando há prostituição, outras versões, nomeadamente a tua, diz relações sexuais ilícitas, portanto, convenhamos, é o adultério, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. E reparem, isto foi tão revolucionário naquele momento. Eu já agora faço aqui um parênteses e digo o seguinte, mulher, eu acho que estamos a caminhar cada vez mais para um momento na história em que também afirmar isto que Jesus afirmou é revolucionário, ok? Mas no tempo de Jesus foi revolucionário. Como é que nós podemos afirmar isso? Porque logo a seguir no versículo 10 diz assim: disseram os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, os discípulos apanharam um susto. Literalmente, eles pensaram assim, uau, se é como Jesus acabou de dizer, não é? E eles não puseram em causa o que Jesus acabou de dizer, porque ele é que é o mestre, não é? Ele vem da parte de Deus, ele é que sabe, não é? Mas se então é como Jesus acabou de dizer, é melhor não casar. Estão a ver? O que é que isto mostra? Que a ideia de divórcio, e a divórcio pelas mais banais causas, não é? Era algo que estava estabelecido no povo de Israel no tempo em que Jesus esteve sobre esta terra. Reparem, cada vez mais eu vejo, irmãos e amigos, deixem-me dizer isto de forma clara, cada vez mais eu vejo que as mesmas condições morais e espirituais que existiam a quando da primeira vinda de Cristo estão-se a manifestar cada vez mais à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, ok? Ou seja, o mundo estará, quando Jesus vier pela segunda vez, numa condição muito idêntica ou quase igual àquela em que estava quando Jesus veio a esta terra pela primeira vez. É incrível, mas isto, enfim, não há nada de novo debaixo do sol, já dizia o sábio Salomão há 3.000 anos atrás. E depois Jesus, no versículo 11, diz, ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E depois ele continua, portanto, já agora vou ler também o versículo 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Então, Jesus deu aqui a entender que realmente esta questão do casamento é uma questão muito séria, e, portanto, ele diz, portanto, que nem todos podem receber esta palavra, ou seja, nem todos estão capacitados para viver isto, mas só aqueles a quem foi concedido, ou seja, é uma graça que nós recebemos de Deus, ter a capacidade para viver o casamento. Isto não há a menor das menores dúvidas, nem pode haver sobre isto. Então, se o Senhor pega exatamente nesta instituição para fazer esta imagem, não é, de comparação entre ele e a sua igreja, é evidente que o Senhor quer um relacionamento vitalício, o Senhor quer um relacionamento eterno com a sua igreja, e o Senhor não pede menos para aquilo que é o casamento, os nossos casamentos vitalícios, casamentos em que realmente o Senhor se possa ir manifestando em cada dia da nossa vida, e seja uma construção, sem dúvida que é, a cada dia da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso relacionamento conjugal, e daí ele usar essa imagem. Eu achei muito interessante que aqui o autor, neste quadradinho cinza, portanto, que vem no comentário, acaba por também achei muito interessante. 3 princípios para o casamento que vai mostrar ensinamento daquele que é o seu relacionamento com a igreja. Isso. Ou seja, assim como o Senhor considera a sua noiva, a sua igreja, o Senhor também diz que poderemos disso aprender para nós experimentarmos isso no nosso próprio relacionamento conjugal. E quais são, por exemplo, esses 3 princípios? Primeiro, perdoar o seu cônjuge, assim como o Senhor Jesus perdoa a sua igreja, não é? E perdoa os seus filhos. E eu diria, marido, e como nós já temos experimentado também, e na vida de outros queridos que nos escutam, um casamento sem perdão não sobrevive. Não, é impossível. Não sobrevive. Inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, nós vamos necessitar de dar perdão ou de receber perdão. Isso. Porque nós não somos perfeitos, nós temos as nossas dificuldades, às vezes mesmo até sem querermos, magoamos o nosso amado, a nossa amada. Então o perdão é um dos ingredientes imprescindíveis ao casamento.
E agora aqui, de nós para com Deus, o Senhor não tem que ter o nosso perdão, que a gente não tem que lhe perdoar por nada, mas que carecemos do perdão de Deus, sim. Sem dúvida. A cada momento e a cada instante. Agora, Mila, se me permites, eu creio que foi intencionalmente que não referiste aqui esta parte que o autor aqui refere. Tu dizes que, portanto, devemos perdoar o nosso cônjuge assim como Cristo nos perdoa. E agora reparem, perdoa o seu cônjuge mesmo que não o mereça. Exatamente. Tal como Cristo nos perdoa mesmo que não o mereçamos. E eu gosto de enfatizar este aspecto. Porque reparem, nenhum de nós merece o perdão de Deus. Aquilo que nós merecemos quando pecamos é o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte e morte eterna. Então, quando o perdão vem sobre nós, o perdão não é uma obrigação de Deus para connosco. O perdão é uma graça. É algo que nós não merecemos. E a graça é isso mesmo, é um favor imerecido. Ok? Então reparem, assim como nós queremos reclamar o perdão de Deus que não merecemos, repito e enfatizo, não merecemos, então nós também devemos dar aos outros o perdão que eles possam eventualmente não merecer. E isto é que é dar perdão, porque se eles merecessem perdão, então aí não era perdão, era o pagamento de uma dívida, não é? Isso é que é perdão. E depois ele diz aqui, podes continuar a ler o segundo. Já agora dizer isso em conclusão do que estavas a dizer, para nós perdoarmos os nossos queridos, temos que receber este dom de Deus. Isso. Ou seja, o perdão é um dom de Deus. Nós não temos capacidade quando somos injustiçados, quando nos magoam. Não temos mesmo. Em nós, naturalmente, isso não brota. Como brota no coração do Senhor. Há pessoas que dizem que isso é muito difícil, perdoar os outros. E a nossa resposta habitual é: não, queridos, não é difícil. E as pessoas ficam assim muito admiradas e depois nós acrescentamos: é impossível. Pois. É impossível. Claro. Nenhum ser humano tem a capacidade para perdoar ao outro. Nenhum. Esqueça. Portanto, isso tem que ser algo que vem de Deus. E vem de Deus quando nós nos ajoelhamos diante deles, quando nós nos humilhamos diante dele e quando nós pedimos que Deus nos dê essa capacidade para nós perdoarmos os outros. Agora, é evidente que muitas vezes o nosso coração já está tocado quando nós sentimos que o Senhor nos perdoou uma enorme dívida, não é? E quando nós sentimos isso, quando isso atinge em cheio o nosso coração, não é? Isso amolece o nosso coração. E ao amolecer o nosso coração, nós sentimos-nos mais compassivos e misericordiosos para com o nosso próximo, seja ele quem for, e particularmente, obviamente, o nosso cônjuge, não é? Porque, como dizia a minha mulher muito bem, não há casamento que possa sobreviver se não houver perdão. Não há. Ponto final, parágrafo. Isso não tenham ilusões. E, portanto, e outra coisa, queridos, não vão para o casamento ou não vivam o vosso casamento com a ilusão, porque isso é uma ilusão, de que vós sois perfeitos, não tendes defeito nenhum e que o vosso cônjuge é que tem os defeitos todos e mais alguns. Cuidado, muito cuidado com isso. Isso é terrível. Isso é orgulho, é vaidade, é egocentrismo. E não se esqueçam que esse foi o pecado que levou Lucifer à queda. Foi o egoísmo, o egocentrismo. Então, quando nós pensamos que o mal só está nos outros e que em nós não existe, muito cuidado. Muito cuidado. Isso é terrível. Então, nós, em primeiro lugar, devemos pensar em nós. Mas o outro também... Não importa o que é que o outro fez. O que o outro fez é entre ele e Deus. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus pecados. Eu tenho que reconhecer os meus pecados. Se os outros reconhecem ou não, isso não é da minha conta. Eu penso desta maneira, é uma forma pragmática que eu encontrei de pensar e de me corresponsabilizar. Eu tenho que ter a consciência, eu tenho uma responsabilidade soleníssima diante de Deus, eu tenho que reconhecer diante dele os meus pecados. Ponto final. E depois, em relação aos pecados dos outros, não é da minha conta, ainda bem que não é da minha conta. Eu costumo dizer, eu já me custa tanto levar o meu fardo pessoal quanto mais o dos outros. Portanto, isso é da responsabilidade dos outros. Se os outros fazem ou não fazem, é da conta deles. Eu tenho que fazer a minha responsabilidade. Eu tenho que me desembrulhar dela, desculpem-me a expressão. Se o outro faz ou não faz, irmãos, assim como Deus nos dá a liberdade e não faz pressão demasiada sobre nós, aliás, não faz nenhuma pressão, ele vem amoravelmente tentar nos convencer para que nós tomemos consciência de que somos pecadores, temos defeitos e façamos então uma confissão genuína e sincera dos nossos pecados a Ele, ok? Mas o Senhor espera,
dá-nos a liberdade de escolha. Então, essa mesma liberdade devemos dar aos outros. Reparem, por exemplo, imaginem, a minha mulher magoa-me, ok, naquele momento ela não reconhece, pronto, eu não é da minha responsabilidade eu agora massacrá-la para que ela reconheça que errou. Não, o que eu mais posso fazer é pôr-me de joelhos e pedir a Deus que a ajude e que a ajude a ver. Quando é que ela vai reconhecer? Pode não ser naquele dia, pode até não ser no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, mas pode vir o dia que venha, e quando esse dia vier, toda a glória é para Deus, não é para mim. Então, quando nós nos relacionamos neste patamar, eu creio que nós podemos resolver imensos problemas. Aliás, há uma série de problemas que ficam logo resolvidos à partida. Quando nós não nos preocupamos com os outros, mas preocupamos connosco próprios e com o nosso dever e responsabilidade para com os outros. E vem o segundo passo dos tais 3 princípios para o casamento. O primeiro, a questão do perdoar, mesmo que não mereça, e depois o autor aqui vai dizer: e aceita o seu cônjuge com todos os seus defeitos, porque também Jesus, o Cristo, aceitou cada um de nós com todos os nossos defeitos. E a questão é esta, é que nem sempre a gente quer aceitar as virtudes, mas quer contestar os defeitos. E o Senhor aqui está-nos a dizer que assim como Ele nos aceita tal qual nós estamos, com os nossos defeitos, e nós na nossa caminhada de matrimónio vamos descobrindo, não é? Não é só o cheiro das rosas e das suas pétalas, mas que realmente o outro pode não nos corresponder numa ou noutra necessidade que nós tenhamos, ou que tenha esta ou aquela prática que realmente nós não gostamos nada e consideramos ser defeito. E o Senhor aqui está a dizer que um dos princípios, o autor, para realmente casamentos que sobrevivem e casamentos que perduram, é nós percebermos que nós não vamos mudar ninguém, nós não temos poder para mudar ninguém. Quando alguém de forma muito iludida e ilusória diz: e quando casar ele muda, quando casar ela muda. Não muda, queridos, não muda. Ainda vai intensificar mais. É isso mesmo, exatamente, ou seja, o desafio ainda vai ficar mais intenso. Então quem é que tem que mudar? Sou eu, diante dessas dificuldades, diante desse desafio, para realmente poder gerir de forma diferente aquilo que eu queria ver anulado no outro, porque pode não anular na vida do outro aquela ou outra coisa. Então eu tenho que gerir isso, tenho que saber ultrapassar esse desafio, aceitando como os defeitos que tem, assim como o Senhor Jesus aceita a sua igreja e a sua noiva com os seus defeitos. Amém. E depois termina, e também em terceiro, como Cristo nos colocou antes de si próprio, porque Ele veio não para ser servido, mas para servir, então coloque também o seu cônjuge antes de si próprio. E eu gosto muito daquela expressão, quando alguém casa para ser feliz. Alguém deve casar é para fazer o outro feliz. Pois. Portanto, eu caso porque encontrei a pessoa certa. Eu devo casar para ser a pessoa certa. Ou seja, quando há compromisso, alguém dizia assim, vamos ver se isto vai dar certo no casamento. Não, a gente não pode dizer isto. A gente tem que dizer, tem que dar certo. Pois, claro. Inevitavelmente, seja do que for. E o que é que esta mindset, esta forma de pensar faz connosco? É que nós lançamos para o casamento com toda a dedicação e a vontade de irmos ultrapassando os desafios, porque queremos que dê certo, queremos continuar juntos, queremos, apesar dos desafios, ser marido e esposa, ser pai e mãe, ter a família abraçada por Deus, que muitas das vezes temos que chorar em família, muitas das vezes temos que chorar com os nossos filhos, muitas das vezes temos que chorar com o nosso cônjuge, mas passar por estes momentos com Deus, em vez de fragilizar o nosso casamento, a nossa família, ainda a fortalece mais. Verdade. Porque o Senhor traz-nos esta empatia, traz-nos este abraço amoroso, cura estas nossas feridas e nós sentimos ainda mais desejosos de nos amarmos uns aos outros e de nos estimarmos uns aos outros. E que bom é realmente nós aprendermos isto com o Senhor. Sem dúvida, sem dúvida.